Segunda parte dessa 19ª semana do Bíblia Toda, começando o livro de Salmos. E aqui eu queria dar uma paradinha para falar com vocês sobre a importância desse livro, sobre a transcendência dele. O livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, que contém também dentro dele o menor e o maior capítulo da Bíblia, que já fica como pergunta: qual que é o menor capítulo da Bíblia? Qual é o maior capítulo da Bíblia? Um livro que é reconhecido pelas três grandes religiões monoteístas do mundo. O livro de Salmos, obviamente, é cantado e é reconhecido pelo povo judeu. Nós, como cristãos, reconhecemos, e até ao Corão. O Corão também fala do livro de Salmos como sendo um bálsamo. Livro de Salmos, escrito num período de um milênio praticamente, que começa 1440 a.C., Moisés, que escreveu um salmo, portanto, no tempo do Êxodo, até o tempo do exílio na Babilônia, nos últimos salmos escritos. Então você tem muito tempo, muita história, muitos autores, para acabar aí no Salmo 91 aberto nas estantes, nos móveis, nas mesas das pessoas, um livro que marcou com salmos que todos conhecem, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121. Então, gaste esse tempo aqui, nós vamos gastar algumas semanas estudando o livro de Salmos. E para você que lê a Bíblia todo dia, são 3 capítulos na média por dia, você deveria aqui meditar nesses livros. Eu faço aqui uma proposta. Há muitas músicas, claro, escritas a partir do livro de Salmos. Se você não sabe, o livro de Salmos Salmos é um nome grego, psalmoi, que quer dizer música, e que tem o seu original hebraico como mismor, que também quer dizer música ou cântico. E aí, mas o nome que mais pega mesmo é o Terrilim, louvores. Então você percebe que existe um contexto de adoração, um contexto de cântico, de música. Então você pode cantar os salmos, decorando-os. Há tantas músicas que são feitas a partir dos salmos, porque ele tem uma estrutura musical, tem uma estrutura poética. Então eu te convido, nós vamos colocar no link aqui alguns salmos cantados, para que você possa decorar, pensar e crescer na palavra através da música, que é a definição da palavra salmos. Aproveite essas semanas, ponha salmos para cantar aí no seu YouTube, no seu celular, no celular, Spotify. Faça aquilo que você está fazendo com um salmo no fundo. Os judeus tinham essa forma de usar os salmos, qualquer momento do dia. Depois eles foram estruturando para determinadas ocasiões recitarem os salmos. Fica uma coisa mais formal, né? Chegou até a ser usado quando você vai promulgar uma lei ou revogar uma lei, antes falar um salmo. Então ele se torna mais tradição, mas é vida. O salmo expressa a alma, o salmo expressa a sua emoção, o seu sentimento. Esse livro tem uma estrutura. Ele foi dividido já aí pelos judeus em 5 livros internos. Nós não estamos seguindo essa ordem por conta da leitura semanal, mas o primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41, o segundo livro do 42 ao 72, 73 até o 89, 90 a 106 e o 107 até o 150. Então, é uma divisão judaica, quando você encontra isso já na Septuaginta. Não sei se você sabe o que é a Septuaginta, mas é a tradução da Torá e do Velho Testamento. Aliás, o Salmo não está na Torá, o Salmo está na Tanakh. Então, esses livros que compõem o que nós chamamos de Velho Testamento foram traduzidos pelos judeus para o grego, século 2, 3 a.C. E reza aí a lenda que 70 rabinos pegaram a Bíblia para traduzir e os 70 chegaram na mesma tradução. Então ela ganha esse nome de Septuaginta. A tradução dos 70 ficou na história. Isso aconteceu em Alexandria, que era a sede, o centro do saber depois do Império Grego de Alexandre o Grande, né? A maior biblioteca do mundo, um centro de cultura e saber, incluindo o cristão, né? Alexandria
chegou a ser a segunda cidade cristã mais importante do mundo, depois de Antioquia. Então, nós vemos aqui um contexto desse estudo dos Salmos, que está dividido nos 5 livros, mas também foi escrito por muitas pessoas. Quando a gente fala Salmo, a gente pensa logo no rei Davi, né? Porque, é claro, ele escreveu aqui reconhecidamente 74 salmos, então metade do livro de Salmos, Davi compôs. E compôs em momentos complicados, momentos difíceis, momentos reconhecidos. Ao longo da nossa leitura da história de Davi em Samuel, nós fomos falando aqui que salmo foi esse, que salmo foi esse. E tem um até que não tem salmo nenhum, mas está lá o cântico dele. Momentos de grande luta e dor, como nós vamos ver aqui hoje, inclusive, nesses 15 primeiros salmos, algumas das histórias de Davi. Agora, além de Davi, também famoso é o Asaf, que acima de ser o nosso amigo aqui, que já veio aqui falar conosco no papo, é o levita, que é o cantor, que era o autor de salmos, que era o regente da ópera lá do coral, na época de Davi. Asaf tem 12 salmos reconhecidos, são 9 salmos que são reconhecidos como os filhos de Corá, também dos levitas, a turma dos levitas que sacrificavam e adoravam no templo. Tem 2 salmos de Salomão, mais um aqui de Emã, e 51 salmos de origem desconhecida, dando 150 salmos. Maior livro da Bíblia, 150 salmos. Outra coisa interessante, a versão grega, que é uma das primeiras que veio, a Igreja Ortodoxa segue essa, ela coloca versículos adicionais no começo, explicando como, inclusive, cantar, porque eles são uma poesia, são uma música, levam instrumentos, né? Salmo 150, para quem não gosta de instrumento, é um salmo complicado, né? Sabe que tem gente que diz que a igreja não poderia ter instrumentos dentro, porque no Novo Testamento não se fala de instrumento. Salmo 150 é só instrumento, né? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então, saltério, harpa, símbolos altissonantes. Agora nós vamos chegar lá. Então, essa tradução grega que fica na história, ela vai dando uma dica de como que você canta, como que você processualiza, ritualiza o livro dos Salmos. Então, tem umas discussões aí, nessa versão tem 151 salmos, na nossa tem 150. Existem aqui alguns salmos que, da tradução hebraica, foram separados, juntados, então há diferenciações de salmos em traduções da Igreja Católica ao longo do tempo e da Igreja Protestante, que foi depois da Reforma quem pegou tudo aquilo e falou, não vamos traduzir os salmos da Vulgata Latina, que vem da Septuaginta, vamos voltar lá para o hebraico. E aí então, vários desses salmos foram reunidos. Depois eu posso até colocar aqui, não sei se é o caso, salmos que são separados em 2, são juntados em 2, de acordo com a tradução que você usa. De qualquer forma, o que eu quero colocar com vocês aqui é a importância de você entender a estrutura do salmo. Eu até anotei aqui, olha, o salmo, no texto hebraico, o salmo 9 e o salmo 10, no texto grego é só um salmo, salmo 9. O salmo 114 e 115 é só um salmo, salmo 113. E também, e aí é o contrário, o salmo 147 é 146 e 147. Então você vê que tem algumas diferenças de acordo com a tradução na numeração dos salmos, se você está lendo uma dessas aí, né? A Septuaginta, a Vulgata, a Bíblia Ortodoxa, ou a Católica, ou a Bíblia Protestante, algumas diferençazinhas. Mas o objetivo, o final, é sempre o mesmo. É fazer com que você tenha um momento seu com Deus. É um livro de caráter musical. O Novo Testamento cita muito o livro de Salmos e ele é um livro considerado também profético. Vamos ver isso aqui agora. É um livro considerado escatológico, porque fala do Messias, fala da redenção, fala dos finais dos tempos. É um livro que dá base à maneira como a igreja se organiza. A igreja primitiva, que não podia inclusive fazer muito barulho porque era perseguida, né? Vai para o canto gregoriano, cântico dos degraus, tudo isso em cima de salmos. Não tinha instrumento musical acessível, diferente do que é hoje aqui. Então, e um texto que eu gosto muito, de 1 Coríntios 14, que fala é a única menção na Bíblia a uma ordem de culto, né? Então, lá fala, quando vos reunis, cada um de vós tem. E a primeira coisa é salmos.
Então, quando nós nos reunimos como igreja, trazemos música, trazemos emoção, trazemos coração, expressamos o que nós estamos sentindo. E esse momento de adoração, de louvor, de cânticos, e aí você vai para qualquer tradução aí da palavra dos Salmos, ele cabe até hoje na vida da igreja. Por isso estou dizendo, canta bastante salmo nesse tempo aqui que você vai ver que a sua alma vai melhorar. Muito bem, quero ler aqui alguns salmos, né, e entender como que eles são estruturados. Então, quando você vai aqui, o primeiro salmo, um salmo muito famoso, né, salmo número 1, ele serve para o meu objetivo. Davi e Asaf, eles compõem os salmos com uma certa estrutura. São afirmações, são indagações e são reafirmações. Então, há salmos para momentos de angústia, há salmos de louvor e adoração, há salmos de perplexidade, há salmos até de reclamação. Eles vão agrupados aqui, nós vamos vendo como que ele expressa o humor da sua alma, o momento que você vive. Você não precisa fingir alegria com Deus. Você não precisa estar sempre tudo bem. Você não precisa dizer para Deus que você confia em tudo. Você pode dizer que você está com medo. Você pode dizer que você está com raiva. Você pode dizer que você está sem entender a situação. Agora, todo o salmo termina com mas eu sei que. Mas o meu Redentor está lá vivinho. Mas eu sei que as coisas estão acontecendo. Eu sei que Deus é Deus. O Salmo primeiro, ele fala classicamente, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, esses dois primeiros versículos já dizem como que deve ser a vida do cristão. Eu gosto deles porque eles traduzem aqui um estilo de vida e uma prevenção. Então ele fala, bem-aventurado, feliz, né? Bem-sucedido, é o varão, é aquele que não anda, não se detém, não se assenta. Então você vê que tem uma estrutura aqui, uma progressão. Você não está passando por aquele caminho, você não parou para ver a situação e você não está sentado em comunhão. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Então pense na sua vida aí. Você está ouvindo o que alguém que não é cristão está falando que deve acontecer? Você está andando no conselho de gente que não é boa? Impio, não bom? É o primeiro passo para não ser bem-aventurado, ficar ouvindo quem você não deve ouvir. Aí o segundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Porque quando você ouve o conselho, você fala, sabe uma coisa? Vou experimentar. Vou dar uma paradinha aqui. Os ingleses têm uma expressão muito legal, que aqui em português não pegou, mas eu acho interessante. Ele fala assim, ó, if you catch a hell, don't hold it. If you're going through hell, don't stop. E essa expressão, going through hell, é passar por um inferno. Né? Momentos de inferno. Então, é bem conhecido essa, estou passando por um momento difícil, estou passando por um inferno em minha vida. E ele fala, se você está passando pelo inferno, não pare. Se você pegou o inferno nas mãos, não segure. Se você está passando pelo inferno, não pare. Por quê? Não se detém no caminho dos pecadores. Você pode ter momentos difíceis, você pode ter situações de dúvida, você pode ficar ouvindo gente ficar falando, você não devia ficar prestando atenção, mas é impossível impedir que as pessoas falem, que as pessoas apontem, que as pessoas acusem, que as pessoas deem suas opiniões. Até os amigos de Jó deram as dele lá. Então, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Porque a terceira coisa que vai acontecer, se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, você está lá no meio, dando risada na piada maliciosa, falando ou consentindo com quem fala mal de Deus, escarnece de Deus, zomba de Deus. Cuidado, porque essa progressão está aqui escrita. E aí vem o antes. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de noite. Eu decorei esse salmo nos seus 6 versículos. Não sei você. Para decorar, você tem que repetir, 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 repetir. Escreve ele, põe lá no ouvido do banheiro, deixa gravado, fica ouvindo durante o dia e você, pela repetição, vai decorar. E aí, então, começa a ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí na sequência ele fala, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. E isso significa que você, como um cristão, vai estar independendo das circunstâncias. Nós já falamos sobre esse texto também, dessa comparação com a árvore, que Jeremias também faz, né? Você está plantado junto à água, então a sua raiz está lá, ligada na água que é água viva, e as suas folhas, né? A qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Ou seja, você tem uma sequência, um ritmo de frutificação. Se você é fiel a Deus todo o tempo, de dia e de noite, de tanto em tanto, aquilo dá fruto. Isso também para mim é uma coisa muito interessante. Você não está dando fruto todo dia. Os frutos ele tem sua estação própria. Então, agora, você está todo dia ligado na seiva, alimentando, e você está todo dia recebendo a água viva lá nas suas raízes. Então, todo dia com Deus, fruto na estação própria. De quando em quando, resultado. Então, você vai lá amadurecendo, 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 chega a hora da colheita. Chega a hora em que você vai ter abundância da multiplicação da semente, frutos. E as suas folhas não vão secar. Vão continuar verdes. E o finalzinho nisso é, e tudo quanto fizer, prosperará. Aí vem a antítese com o mundo. Não são assim os ímpios. Os não bons, aquele caminho do conselho que você está ouvindo lá, o não bom, eles não são assim. São como a moinha que o vento espalha. Eu era criança quando eu ouvi esse versículo. O que é moinha, né? Moinha. Então, é esse pó. Né? Você moe as coisas, fica aquele negócio, aquele farelão que bate um vento e faz aquela nuvem. Então, os ímpios, eles não têm consistência, eles não têm aderência. Eles podem estar muito bem agora, de repente bate um vento e acaba tudo. Há muitos salmos que colocam essa figura. Os ímpios parecem que estão bem, mas de um dia para a noite acaba tudo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Gastei aqui um pouquinho em 6 versículos do Salmo 1 para dizer como que salmos falam com você. Você medita na lei do Senhor. Você vai remoendo as palavras. Você vai entendendo as sabedorias. Você vai rimando as conexões. Eles estão nessa estrutura melódica. Salmo 1 é uma chave para você entender o poder da meditação, o poder da repetição. E aí a música, ela favorece, porque com a melodia você grava o som. Também, agora está voltando isso, fizemos aqui o nosso papo com o Ademar de Campos, ele está falando, estou aqui salmodiando a palavra, musicando a palavra. Então, você tem decorar versículos através daquilo que você canta. Salmos servem para isso também. Então, poxa, eu podia falar tantos salmos que eu decorei cantando aqui. Vamos colocar essas referências aí, né? Vamos para frente aqui, senão não vai dar tempo. Eu queria também falar com vocês aqui um pouquinho do que está acontecendo nos demais salmos, né? Eu gosto das referências espirituais que tem, fiz algumas anotações, porque não dá para falar de 150 salmos tudo aqui, né? Mas o Salmo 2 é um salmo também que é profético, e ele fala de um texto que Mateus e Hebreus se referem a ele, né? Ele está falando aqui da rebelião das nações e da vinda do Messias, que é Jesus, né? Davi está falando do Messias, nós sabemos quem é esse Messias. Então, versículo 6 ele fala, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E esse texto é um texto profético de Jesus, que é repetido lá no Novo Testamento. Tu és meu filho, hoje te gerei.
A qual dos anjos ele jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Então Jesus, o Filho de Deus, colocado aqui, e ele obviamente não é filho de Davi, mas ele é a raiz de Davi. Então você vê um salmo que permeia o nosso Novo Testamento. Salmo 3 é um salmo que Davi escreve no meio da maior confusão da vida dele. Ele está aqui sendo perseguido por Absalão, o seu filho. Ele está aqui pensando que ele pode acabar, o reino dele vai acabar. Simei estava lá jogando pedra e amaldiçoando ele. E ele falou para Joabe, deixa ele aí que ele tem razão, deixa amaldiçoar. E ele fala aqui, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Eu leio isso aqui e já lembro da música, né? E fala, mas tu, Senhor, és o meu refúgio. Muitos diz da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo, meu escudo, a minha glória, o que sustenta a minha cabeça. Salmos cantados. Davi dizendo, tá difícil, muitos são os meus adversários. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Estou me mantendo aqui no fio, no vapor. Só Deus está me segurando. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Ele coloca isso aqui na música. Não temerei, não terei medo dos 10 milhares que me cercam, que se puseram contra mim ao meu redor. Não estou olhando a situação, estou olhando a promessa. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos os queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então aqui você vê essa estrutura. Ele começa falando, tá difícil, tá difícil. Ele termina dizendo, eu confio no Senhor e a salvação vem dele. E essa é uma receita para você. Você pode expressar toda a sua angústia, todo o seu medo, até toda a sua ira, mas você termina dizendo, mas eu sei, Senhor, que vale a pena confiar em ti. Vem aqui minha segunda perguntinha, que aparece aqui entre parênteses, uma palavra selá. Selá. Então no versículo 4, está lá no final, selá. No versículo 8, está no final, selá. E eu quero perguntar para você aqui, o que significa esse selá? E já adianto, a resposta não pode ser, sei lá. Pesquisa aí, estuda aí. A semana que vem nós vamos voltar com essa resposta. A gente já tem duas perguntas para você. Salmo 4, continua a mesma linha. Angústia de Davi. Ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Davi pecou. Davi errou. Davi foi perseguido pelos seus filhos. Nós vimos recentemente aí o pastor Nazar fazendo essa pregação. Davi, quando se prostitui, se adultera com Batseba, o profeta Natan fala que ele é comparado a um homem que tinha apenas uma ovelhinha, que era Urias, e aí então foi um rico e pegou a única ovelha dele. Davi fica nervoso, fala, esse homem tem que dar 4 vezes mais. 4 filhos de Davi foram tomados. Então, morte dos seus filhos. E a palavra fala, lembrando que nós já estudamos, que quando o filho de Batseba, que ele teve com Batseba, que já tinha nascido, hein? Ele nasceu, teve o filho, Urias, ele matou Urias, casou com a Batseba, estava com ela já no palácio e o filho adoece. E então ele passa em jejum, fica 7 dias e clama, não come, não vira para o lado. A gente lê aquela história. Aí você vê, o que ele está fazendo esse tempo todo? Ele está clamando a Deus. Ele está escrevendo salmos como esse aqui. Senhor, estou te clamando, responde a minha oração, é agora que eu preciso. Momento de angústia, momento de dificuldade. E aí no final ele fala, em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então você vê que interessante isso. Continua no mesmo tom, Salmo 5, né? Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. E vigiarei. Eu lembro desse salmo aqui, num voo que eu fiz para Campina Grande, indo para Consciência Cristã, falar lá sobre a igreja digital. E aí quando você vai pousar o avião, era uma manhãzinha, né? Estava amanhecendo o dia, o avião chegando ali, e turbulência, dificuldade, arremeteu,
deu errado e o povo inteiro do avião assustado, gente chorando, pessoal pegando terço, né? O pessoal do Nordeste lá mais católico. Aliás, sabia, o terço tem 150 divisões, 150 salmos. Pegaram em cima disso também. E aí então, o rosário, né? Não o terço, o rosário. E aí então, naquele momento, veio uma mensagem dessa aqui. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então você fala, Deus, está de manhãzinha aqui, ó. Ouve a minha voz aqui, quero pousar nessa terra. Você usa o salmo na hora em que você precisa dele. Quero falar aqui de outro salmo também, vou pular aqui o 6, que tem a mesma coisa. O Salmo 7 é um salmo que Davi escreve quando ele está sendo perseguido também por Absalão. É a mesma situação do Salmo 3. E ele fala, no versículo 3 aqui, Senhor meu Deus, se fiz isto, se a perversidade das minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia, sem causa. Ele perdoa aqueles que estão perseguindo, perdoa o filho. O Joabe mata, ele não queria, né? Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza o pó a minha glória. Se eu estou fazendo errado, ó, recebo castigo, mas eu acho que eu estou fazendo certo. Então, coração colocado nisso. Salmo 8 também é um salmo citado no livro de Mateus, que fala do nome do Senhor, o Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E aí ele fala, que é o homem mortal para que dele se lembre, e o filho do homem para que o visistes, contudo pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha que palavra aqui, homem feito menor que os anjos, mas que tem um poder de julgar os próprios anjos. Então, textos, trechos, pedaços de palavra que traduzem vida. Dentro dos nossos 15 salmos de hoje, quero citar também o Salmo 13, em que a tristeza e a esperança de Davi. Você vê que é um padrão que se repete aqui nesse tempo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Nós acabamos de estudar o livro de Jó e vimos que Jó, ele tinha razão de não entender o que estava acontecendo. Mas ele tomou uma bronca do Eliú, que foi o único amigo que realmente falou certo, quando ele disse, ó, você está se esquecendo da misericórdia de Deus. Então você pode começar o salmo da sua vida reclamando assim, até quando, Deus? É para sempre esse assunto, não termina nunca a minha tribulação? Até quando você vai se esconder de mim? Jó ficou 31 capítulos clamando e Deus não responde. Até quando constarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, irmão, não tem problema de você falar isso não. Agora, continua no Salmo, porque aí, versículos 5 e 6, que é o final, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Parece meio esquizofrênico aqui, né? Como assim? O cara está reclamando e depois fala, está tudo muito bom. Essa é uma postura de fé, essa é uma postura de adoração, e eu quero que você entenda como que resolve essa situação, como que você consegue fazer isso aqui. E aí eu estou no Salmo 15, que é um salmo que também é muito, muito bem cantado, né? Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. Essa é a letra da música. E está colocado aqui. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que o temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, termino aqui essa nossa 19ª semana falando, quem vai entrar no santuário para adorar? Quem vai cantar os salmos diante de Deus? Este coração, esse histórico,
essa consciência. Eu não estou entendendo, mas eu estou esperando. Eu estou reclamando, mas eu não estou desconfiando. Eu estou perplexo, mas eu não estou desanimado. Use os salmos como uma chave na sua vida para ser transparente, para respirar o que você sente e pensa para com Deus, para se derramar diante dele. E você vai ser consolado e a sua oração será ouvida. Salmos. Estamos só no começo aqui, nos 15 primeiros. Tem mais 10 vezes isso aqui para frente. Eu espero você na semana que vem, na 20ª semana do Bíblia Toda. Até lá.